Namastê, meu nome é Michele, eu sou terapeuta floral e eu tô falando um pouquinho sobre espiritualidade e florais de Bach. Espiritualidade é uma prática humana que precisa ser alimentada, precisa ser cultivada. Às vezes as pessoas vinculam espiritualidade com religião e acham que precisam ir a algum templo, alguma instituição para poder cuidar da sua alma. Porém, isso não é necessário. Espiritualidade tem a ver com nós cuidarmos da nossa essência, com nós nos dedicarmos a cultivar um espaço dentro de nós que é sagrado. Isso pode ser feito de uma forma muito simples. Aqui, né, no Liberte-se, do Dr. Bach, o que ele diz? Não é um objetivo difícil nem distante conseguir ouvir a voz da nossa própria alma. Tudo foi feito de modo tão simples para nós que basta que tenhamos conhecimento dela. Simplicidade é a chave de toda a criação. Então, às vezes, de nós nos permitirmos parar num lugar tranquilo, respirar, dar esse comando para a mente, eu vou fazer essa conexão comigo, desligar um pouco o celular, se permitir ouvir o coração, se permitir buscar o contentamento do coração, isso é uma prática espiritual. Né? Em yoga, o nome disso é santosha. Santosha é o cultivar do contentamento do coração. Isso pode ser feito com o auxílio dos florais de Bach. Por quê? Às vezes a pessoa diz, olha, eu busco alguma coisa, ou então, assim, algo que eu escuto, de algumas pessoas eu tenho um vazio por dentro, ou, por exemplo, uma certa reprovação, né, um desencanto, que é a palavra que eu tenho usado ultimamente. E esse desencanto, ele tem algum motivo. Qual é a questão? Investigar por que você se sente assim. O que acontece que faz, né, você sentir esse vazio? O que acontece que faz você sentir esse desencanto? Porque é a partir daí que nós temos uma pista do que pode acontecer. E qual é o problema? É que quando nós nos afastamos demais da nossa essência, seja por escolhas nossas equivocadas, seja por influências externas, nós acabamos dando espaço para um lugar dentro de nós que é o gênio contrário. E esse gênio contrário, ele começa a... é um lugar dentro de nós mesmo, só que é a nossa mente tentando nos sabotar. Então, isso acaba sendo prejudicial e muitas vezes, com um certo descuido, nós mesmos passamos a ter atitudes disfuncionais em relação a nós. Tem um floral de Bach que funciona muito para quem se sente com culpa. Por que eu falo isso? A culpa é um dos maiores impedimentos ao desenvolvimento espiritual. Às vezes porque a pessoa não se sente merecedora de se conectar com consigo mesmo, né? Às vezes, dependendo da forma como foi a trajetória, às vezes a pessoa não se sente nem merecedora de sentar por 5 minutos para poder fazer uma respirada, poder acalmar os seus sentimentos, poder cuidar do seu corpo emocional. Ou, né, um outro aspecto, assim, que é diferente. Tem esse caso da pessoa que não se permite parar, ela se sente culpada quando ela para fazer uma coisa para si, mas tem um outro caso que é de quando a pessoa para, começa a vir na mente muitas coisas que ela mesma fez no passado e isso gera uma certa culpa e a pessoa não sabe lidar com a culpa, não sabe lidar com o remorso de ter tido experiências ruins, de ter feito escolhas que não foram sábias. Claro, é necessário passar por isso, por quê?
todo mundo erra. Todo mundo faz coisas certas e coisas erradas, senão nós não estaríamos aqui. Então, as escolhas erradas naquele momento foi o melhor que nós podemos fazer. Não tem como mudar o passado. Nós podemos mudar o presente, escolher ter uma atitude mais assertiva em relação às nossas escolhas do passado. A terapia floral de Bach, então, como por exemplo o Floral Paine, que o Paine, o simbolismo dele é o pinheiro de Natal, e ele traz a questão do trabalho da nossa culpa, o trabalho desse sentimento que pesa tanto e que às vezes atrapalha a espiritualidade. Outra questão também é a questão da compulsão. Então, às vezes a pessoa ela quer desenvolver a sua espiritualidade, ela quer dar o melhor de si para a sua existência, mas tem uma parte disfuncional que fica, né, quando eu falo jogando para o time do contrário, empurrando para um outro lugar, e a pessoa sempre fica fazendo outras coisas e nunca se permite um tempo para isso. Então, eu preciso é aquela coisa assim, a pessoa precisa cuidar da sua essência, precisa cuidar do seu coração, mas quando vê uma coisa dentro de casa e vai fazer essa coisa, né? Quando vê, tá no celular, fazendo outras coisas e acaba se perdendo, porque é muito fácil nós nos distrairmos e não darmos o cuidado para a nossa essência, que é o fundamental. Bom, no meu ponto de vista é esse, então, né? Cuidar da essência é o fundamental. É a única coisa que nós vamos levar depois que nós morrermos. E isso precisa ser feito agora. Isso precisa ser feito nesse momento de transformação, porque do futuro nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós sabemos o que nós podemos fazer hoje. A nossa espiritualidade, ela se manifesta através do nosso coração. Respirar, aquietar os sentimentos, aquietar os pensamentos e se permitir escutar o que o nosso coração está dizendo em relação à nossa vida. Às vezes o que o coração está dizendo não é a mesma coisa que a mente está bombardeando. Às vezes a mente puxa para um lado e o coração puxa para o outro. O que é importante, né? Como o Dr. Bach fala, conseguir ajustar o corpo, a alma e a mente, porque daí nós paramos de gerar desequilíbrio e paramos de gerar doenças no nosso corpo físico. A terapia floral pode ajudar, ela é um apoio frequencial que facilita esse processo de transformação, facilita o processo de empoderamento durante a prática terapêutica e facilita o processo de mudança, porque com a terapia floral ajuda a não doer tanto e ajuda também a facilitar as coisas, no sentido de que ela potencializa os aprendizados. Se você tiver interesse, né, em fazer terapia floral, eu vou deixar o link aqui eu vou deixar o contato aqui na descrição. Atualmente eu tenho atendido por terapia floral por WhatsApp, por Skype. Você, né, se quiser, pode entrar em contato e nós fazemos um agendamento para vermos o melhor percurso de cura para ti. Namastê.